Nesse vídeo eu vou te mostrar como a gente vai criar um botão como esse aqui, que é um botão para voltar para o início do site. Então como que funciona? A pessoa vai poder acessar o seu site e vai poder clicar aqui no botão para voltar para o início da página. Essa é uma configuração muito interessante para quem tem uma página muito extensa, como por exemplo uma página de vendas com várias seções, várias informações, e você quer que a pessoa tenha uma opção para clicar aqui e voltar para o início. Tem duas formas da gente criar um botão como esse aqui. Temos a opção de colocar o botão aqui na lateral e também a opção de colocar ele aqui embaixo. Eu vou te mostrar os dois métodos para fazer isso. Vou te falar algumas observações em relação a esses dois métodos e também vou te mostrar esse tutorial utilizando ferramentas gratuitas. Então você não vai ter nenhum problema para aplicar essa configuração no seu site. Então vamos lá, como que a gente faz essa configuração? Eu vou começar te mostrando como que a gente coloca o botão aqui na lateral e depois eu vou te mostrar como a gente coloca no final do site. Então vamos lá. Basicamente você vai ter que entrar aqui no seu WordPress, você não vai precisar de nenhum plugin adicional, tá? Só o Elementor, não precisa desses outros plugins, só o Elementor, que pode ser o Elementor gratuito ou o Elementor Pro, o Elementor na versão paga, tá? E aí você vai vir aqui na sua aba de páginas e você vai selecionar aquela página que você quer editar. Você vai acessar aqui o painel do Elementor e aí vamos começar com as configurações. Você vai buscar aqui pela opção de botão e vai arrastar para cá. Aqui você vai retirar esse texto, você pode deixar o link assim por enquanto, e aqui no ícone você vai colocar o ícone de seta. Então você pode colocar aqui Arrow, que vai aparecer várias opções para você. Você pode colocar essa setinha aqui para cima e clica para inserir e vai aparecer dessa forma. Aqui no espaçamento você deixa zerado e aqui você pode deixar qualquer uma das opções que não vai impactar. Então podemos deixar desse jeito e agora a gente pode vir aqui na aba de estilo para editar o visual desse botão. Aqui em tipografia você consegue modificar o tamanho desse botão. Eu vou colocar aqui mais ou menos o tamanho de 20, você pode colocar entre 18, 16 ou até mesmo 20, tá? Para ficar com um tamanho mais ou menos assim. Aqui no alinhamento você pode deixar centralizado, só para garantir que ele vai ficar alinhado. E aqui nós temos as cores do botão. Aqui você pode modificar a cor do ícone. Eu vou deixar a cor branca e aqui na cor eu vou colocar a cor principal da página. Eu vou pegar o conta-gotas aqui e vou copiar essa cor que eu já estava utilizando na página. Aí o botão vai ficar dessa forma, a gente pode adicionar um gradiente aqui também. Vou aproveitar e copiar essa cor e vou colar aqui embaixo. E aqui eu vou botar um pouquinho mais claro só para criar esse brilho aqui em volta. Aqui eu vou deixar essa cor um pouquinho mais escura, só para ficar desse jeito aqui. Beleza. Agora a gente pode vir aqui embaixo e aqui no raio de borda a gente pode colocar um tamanho assim de 5, de 10, que ele cria um arredondamento aqui nas pontas, tá vendo? Fica bem interessante. Pode colocar aqui entre 5 e 10. E aqui no preenchimento eu recomendo que você faça o seguinte. Você vai retirar aqui o vínculo e aqui no inferior você vai colocar 20, vamos testar aqui 20. Aqui eu vou fazer de uma forma diferente. Vou colocar 20 aqui na direita, 20 aqui na esquerda. E aqui o inferior 15 e o superior 15. Para ele ficar dessa forma aqui, com um formato mais ou menos quadrado. E aí beleza, já temos o visual desse botão. Agora a gente vai posicionar ele aqui na lateral da página. Como que a gente faz isso? A gente precisa vir aqui em avançado. E aqui a gente vai colocar a posição fixa. O botão ele vai aparecer aqui em cima, e aí para a gente ajeitar ele aqui na lateral, você vai colocar o deslocamento aqui na direita e inferior, para ficar aqui no cantinho. Aí você pode criar um espaçamento, porque tá vendo que ele está bem colado na borda? Você pode vir aqui e colocar um tamanho de 15 e 15, que ele vai criar um espaçamento que fica bem mais interessante aqui na página. E aí beleza, temos o botão aqui, só que ele não está funcionando, tá? A gente só posicionou ele aqui na lateral. Para que esse botão funcione, a gente precisa fazer uma configuração. Vamos primeiro colocar uma animação nesse botão, vindo aqui na aba de estilo. E aqui ao passar o mouse, a gente vai colocar uma animação. Você pode escolher uma dessas animações, tá? Eu costumo utilizar essa aqui, que aí quando a pessoa passar o mouse por cima, vai acontecer essa animação. Já fica bem interessante. E aí como que a gente faz esse botão funcionar? Para que ele tenha essa funcionalidade de voltar para o topo. A gente vai fazer a seguinte configuração. Você vai pegar a primeira seção da sua página. A gente pode visualizar por aqui. Se você não estiver com o navegador aberto, você pode vir aqui na lateral, clicar aqui na opção de navegador, que ele vai aparecer para você, tá? Aí você vai pegar a primeira seção. No meu caso, é essa primeira seção aqui, que é o menu.
No meu caso é o menu. Se você não estiver utilizando o menu, você utiliza a primeira seção sem problema nenhum. No meu caso, eu estou utilizando o menu. Só que aqui vai uma observação muito importante, tá? Se você está utilizando um menu fixo, assim como eu, que estou utilizando aqui nessa página, ó, tá vendo que isso aqui é um menu fixo? Ele acompanha toda a rolagem da página. Isso aqui é um menu fixo. Se você também está utilizando um menu fixo no seu site, você não vai utilizar o menu para fazer essa configuração. Você vai utilizar a seção de baixo. Agora, se o seu menu é normal, se ele não acompanha a rolagem da página, se ele fica fixo ali no topo do site, você pode utilizar o menu para fazer essa configuração, tá? Fica essa observação para você. No meu caso, eu estou utilizando o menu fixo, e aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a configuração utilizando a seção de baixo. A configuração é a mesma, mas a gente vai utilizar a seção de baixo, tá? Então vamos lá. Vou selecionar aqui a seção de baixo, por causa do menu. Então a gente vai selecionar aqui, vai vir aqui no avançado, e aqui você vai buscar por essa opção de ID. Aí aqui você vai colocar qualquer palavra, tá? Eu vou colocar topo, para ficar mais fácil. Então eu coloquei aqui a palavra topo, e aí beleza, colocamos um ID aqui na nossa seção. E aí quando a gente vier aqui no botão, a gente vai puxar essa informação, a gente vai fazer um vínculo entre o botão e essa seção. É um vínculo, tá? Bem entre aspas, é um vínculo que você vai relacionar o botão com essa seção. E aí vai criar aquela funcionalidade. Então você vai vir aqui no botão, vai vir aqui em conteúdo, e aqui no link você vai colocar hashtag e a palavra que você escolheu. No meu caso, topo. E aí quando você vier aqui para testar, ó, você vai ver que ele vai funcionar normalmente, tá? Aqui ele ficou bugado, mas vamos vir aqui para atualizar, clicar aqui para visualizar, e aí olha só. Nós temos aqui o menu fixo, certo? E aí quando você clicar aqui, a página ela vai funcionar normalmente, a funcionalidade vai funcionar normalmente. E aí tem um ponto importante aqui, o botão ele vai ficar aparecendo aqui na lateral. Na versão gratuita do Elementor, a gente não consegue ocultar esse botão quando a gente está no início da página. Mas se você tiver o Elementor Pro, você pode ocultar ele e fazer com que ele apareça só quando estiver aqui na segunda seção, tá? Tem como fazer isso. Mas como a gente está usando a versão gratuita aqui, não tem como fazer essa configuração, tá? Então fica só essa observação. Mas no geral não incomoda tanto, o botão ele vai ficar aparecendo aqui na lateral, e quando a pessoa vier aqui na outra seção, ela consegue clicar e voltar para o início. E aí um outro ponto que eu queria comentar é que se você estiver utilizando o botão aqui na lateral do site, você não vai poder utilizar o botão de WhatsApp. O botão de WhatsApp é super importante para você aumentar as suas vendas, mas se você está utilizando esse botão aqui na lateral, você não vai conseguir colocar o botão de WhatsApp. Evite colocar dois botões, tá? Recomendo que você escolha ou um ou outro. Aí você vai ter que ver de acordo com o objetivo da sua página, de acordo com a sua prioridade. Uma outra solução também é você utilizar os botões de contato aqui na lateral, no meio, entre aspas, da página. Que aí você consegue colocar os links aqui de WhatsApp e outras redes sociais e colocar o botão de topo aqui embaixo. Então você vai conseguir utilizar as duas formas, né, as duas funcionalidades. Se você quiser saber como criar esses botões de contato aqui na lateral do site, eu vou deixar um vídeo aqui no card para você acompanhar. Vai estar aqui na descrição também, se você quiser acessar. E lá tem todo o tutorial de como você pode criar esses botões aqui de forma super simples e gratuita, tá? Para você colocar essas redes sociais e também colocar o botão de topo na sua página. E aí nós temos uma outra opção também. Se você não quiser colocar o botão aqui na lateral e quiser colocar o WhatsApp aqui nesse local, você pode fazer o seguinte, você pode colocar o botão de voltar ao topo aqui no final do site. Esse é o segundo método. Você pode colocar o botão aqui no cantinho, que faz total sentido. Assim que a pessoa chegar aqui no final da sua página, ela vai poder clicar e voltar para o início do seu site. E para fazer isso é bem tranquilo. Para fazer essa configuração, você vai voltar aqui na edição da sua página. Eu vou retirar esse botão aqui, só para ele não ficar confundindo a gente. Basicamente, nós temos aqui o nosso rodapé. Nesse caso, eu tenho 2 containers, então eu vou adicionar mais um container aqui na lateral. Vou colocar bem aqui na lateral, e aí vai aparecer esse campo para a gente colocar o nosso botão. Aí eu vou pegar aqui o botão, vou arrastar para cá, e vou fazer exatamente a mesma edição que eu fiz ali no início do vídeo. Vou pegar aqui a setinha, vou colocar aqui para cima, e aqui vou colocar 0 no espaçamento, e vou fazer toda aquela edição. Vou fazer um corte aqui rapidinho, só para a gente acelerar essa parte do vídeo. Pronto, fiz aqui a edição do botão, mudei aqui a cor só para ficar um pouco diferente do outro botão, mas basicamente fiz aquelas mesmas configurações, coloquei aqui a animação, e agora para a gente ajeitar a posição desse botão, a gente vai fazer o seguinte, vamos vir aqui em avançado, aqui em largura, a gente vai vir aqui em personalizado, e vamos reduzir
o tamanho desse botão. Vou colocar aqui 18 mais ou menos, para ele ficar aqui com essa caixinha. Vou deixar até 20, para ele ficar aqui com esse espaço. Aí você vai vir aqui, ó, bem no meio entre os dois containers e vai arrastar aqui o espaçamento. Aí a gente consegue ajustar o espaçamento dos containers. A gente consegue fazer isso por aqui e ajustar essa posição, ou vir aqui na opção do container e editar por aqui. Aí você pode colocar aqui mais ou menos 40, e aqui a gente consegue aumentar um pouco mais. E aí você vai vendo, você pode ir verificando aonde mais ou menos que está esse botão. Eu recomendo que você alinhe aqui com o conteúdo, tá? Evite colocar, por exemplo, o botão lá no cantinho, porque senão vai acontecer esse erro de exibição e a página vai ficar com esse problema aqui. Aí você deve evitar esse tipo de coisa, tá? Então, basicamente aqui no container, a gente vai colocar mais ou menos 52. E aqui a gente pode deixar o botão nessa posição. Vou até diminuir um pouco mais para ele ficar aqui. Então, basicamente, temos o nosso botão. E aí, para fazer a configuração para ele funcionar, né, para ele voltar para o topo, a gente vai fazer exatamente aquela configuração. Então, aqui no início, na primeira seção do seu site, você vai colocar no avançado aquela ID de topo, ou qualquer outra palavra. E aqui nesse botão, você vai vir aqui, clica nele, vem aqui em conteúdo, e aqui no link você vai colocar hashtag topo, ou a palavra que você escolheu. Clica aqui para atualizar, e aí se a gente vier aqui para testar, ele já vai estar funcionando normalmente. Me conta aqui nos comentários se você conseguiu fazer essa configuração e saiba que tem várias outras funcionalidades que você pode adicionar no seu site e tem algumas configurações que podem até mesmo aumentar as suas chances de venda. Se você quiser saber mais, eu vou deixar um vídeo aqui na tela para você assistir e uma playlist para você acompanhar mais conteúdos aqui do canal. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo.